com esses exercícios. Então, nós vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue pelo menos resolver essa página 51, tá? Olha só, gente. Como você já sabe, Sessão Hora do Estudo ele vai contemplar o capítulo inteiro, né? Então, hoje, nesse início aqui, a câmera parece que deu uma desfocada aqui. Esses primeiros exercícios, tá? Ele vai falar do assunto que nós vimos já lá atrás, tá? Então, vai aparecer mediana, tá? A mediana entre dois pontos, vai aparecer distância entre dois pontos. Então, nós vamos relembrar conceitos que nós trabalhamos ali no início das aulas do segundo bimestre, tá? Então, ainda está nesse capítulo, né, plano cartesiano, só que a gente vai trabalhar com alguns conceitos que nós trabalhamos lá atrás, nas primeiras aulas. Gente, a câmera está desfocada aí para vocês? Eu tinha dado uma desfocada aqui. Acho que agora voltou. Não. Agora voltou. Então, olha só, gente. Primeiro probleminha que aparece aqui, tá? Exercício, inclusive, que está aí como vocês viram, né? Então, podem observar, exercício do Enem. Então, aparece aqui essa figura, tá? É uma figura aí com 5 lados, tá? E ele pede para fazer o quê, gente? De acordo com as informações que se pode verificar aqui, tá? Nessa figura, ela está aí desenhada sobre um plano cartesiano, tá? Ele pede para a gente determinar o perímetro, tá? Essa figura aqui, ela representa um terreno. E aqui o exercício pede que a gente calcule o perímetro desse terreno. Então, olha só. A gente já sabe que para calcular perímetro de qualquer figura, basta que a gente realize aqui a soma de todos os lados. Então, utilizando como referência esses eixos, tá, desse plano cartesiano, já que ela está desenhada sobre esses eixos, a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar as medidas de cada um desses lados para então somar elas e depois fazer o cálculo do perímetro. Lembrando que, tá? Aqui ele está dizendo que essa figura foi usada uma escala 1:500, tá? Essas divisões que estão aqui marcadas no planozinho cartesiano estão de 1 em 1 centímetro, tá? E nessa escala 1:500 diz para a gente que cada 1 centímetro nesse desenho representa 500 centímetros na realidade. Então, primeiro nós vamos buscar aqui o perímetro dessa figura, o perímetro com os valores que estão aí nessa figura, no plano. Só que aí, como ele quer saber realmente qual o perímetro do terreno em metros, aí nós vamos utilizar essa escala lá no final. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, representar a figura aqui. Tá? Então, olha só, gente. O que nós temos aqui? Nós precisamos aqui encontrar a medida deste lado, deste lado, deste daqui, deste lado e deste lado. São 5 lados aí para a gente encontrar. Tem 4 lados aí que fica fácil a gente encontrar essas medidas. A gente só precisa utilizar como referência, tá, a marcação aqui nos eixos. Tá? Só que vai ter um que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Tá? Então, olha só. Por exemplo, essa medida aqui. Olha só, olhe no desenho. Essa lateral, esse segmento aqui de reta, que é essa base aqui dessa figura, tem como a gente encontrar qual que é a medida dela? Vocês conseguem falar para mim qual que é a medida desse lado? 9 centímetros. E aí, todo mundo concorda? 8. 8. Posso ser errada.
tá? Eu acho que é 8. E aí, gente, por que que é 8 e não 9? Porque não começa do 0. Tá? Exatamente. Olha só da onde que ele começa, gente. Ó, ele está aqui alinhado com o 1 no eixo X e ele está aqui alinhado com o 9. Então, esse comprimento aqui é a diferença, ó, dessa posição em relação a essa. Se ele começa aqui na posição 1 e vai até a posição 9 centímetros, este pedacinho aqui, ele mede o quê? 9 menos 1. Portanto, se aqui é 9, aqui é 1, esse lado ele mede 8 centímetros, tá? Então, a gente já tem a medida de um lado. Agora, olha só, qual que seria a medida deste lado aqui, gente? 5. 5, por quê? Esse lado aqui ele começa na posição 1 e vai até a posição 6. A diferença aqui entre esses dois pontos, 6 menos 1, este lado aqui ele mede 5 centímetros. Este lado aqui, gente, ele mede quanto? Qual? Esse lado aqui. 6 também. 3. Não é 3? Não, lá em cima, não é? Esse. Não. 3, não. não é? Ó, daqui 3. até aqui. Gente, olha só. 3. Ele está alinhado aqui 3. com o 4 até o 1. Portanto, ele mede 3 3. centímetros. Esse daqui, gente. Quanto mede este lado? 6. Então, ó, vai do 1 até o... Vou colocar aqui alinhado. Ó, o 7. Então, ó, 7 menos 1, este lado mede 6 centímetros. Beleza? Então, olha só, gente. 1, 2, 3, 4 lados. Esses aí a gente encontrou ele facilmente, né? Porque ele já está aí, é paralelo. Esses dois paralelos ao eixo X e esses dois aqui paralelos ao eixo Y. Só que agora falta esse lado. Ele não é paralelo a nenhum dos eixos. Ele possui aí uma inclinação. E aí nós vimos lá atrás como que a gente calcula, tá? Como que a gente vai encontrar, gente, a medida deste lado aqui, que possui uma inclinação em relação aos eixos X e Y. Como que a gente pode encontrar a medida desse lado? Não podemos utilizar... Não tem como a gente usar o mesmo recurso. E aí? Eu acho que eu tô falando errado, porque eu acho que eu tô confundindo. Só que... Mas eu nem sei. Teorema de Pitágoras. É isso que eu ia falar. Eu ia falar teoria de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né, gente? Olha só. Nós queremos encontrar este lado aqui. Eu vou até dar um nome para ele. Como a gente não conhece essa medida ainda, vamos chamar ela de X, tá? Eu não consigo encontrar, olhando só para os eixos, a medida de X aí. Mas eu posso encontrar esse valor trabalhando com o Teorema de Pitágoras, como nós já vimos anteriormente. Porque, olha só, se a gente fazer aqui, ó, esse prolongamento, seguindo esse prolongamento, que vai aqui, ó, até a posição 7, e seguindo esse prolongamento, que vai aqui até a posição 4 do Y, a gente tem, ó, formado aqui um pequeno triângulo retângulo. Então, olha só, nós não sabemos o valor desse X, mas temos como descobrir a medida deste lado aqui desse triângulo e a medida deste lado aqui desse triângulo. Conforme está ilustrado aqui, gente, qual seria a medida dessa base aqui, desse triângulo retângulo? Vocês conseguem dizer para mim? 2. Ó, que ele está entre o 7 e o 9. Então, essa basezinha aqui vale 2 centímetros. Qual que seria a altura desse triângulo aqui? 2 também. Ele está aqui, ó, entre o 4, ó, entre o 4 e o 6. Portanto, a altura dele seria 2 centímetros também. Então, nós temos aqui, ó, os dois catetos desse triângulo retângulo. A gente está em busca do valor de X, que é
a hipotenusa. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, nós podemos fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só resolver isso daqui. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual 2 ao quadrado, 4 mais 2 ao quadrado novamente, 4. Então, nós temos aqui que hipotenusa ao quadrado, que é o x, é igual à soma do quadrado desses catetos, que deu 8. Para a gente encontrar o valor desse x, a gente tem que fazer o quê? Extrair a raiz quadrada de 8. X será, então, igual a raiz quadrada de 8. Só que a gente sabe que 8 ele não tem uma raiz quadrada exata, mas deram uma olhadinha no enunciado do exercício? 2,8. Exatamente, tá? Ele diz aí para usar 2,8 como uma aproximação para a raiz de 8. Então, como o x, que é a nossa hipotenusa, vale aproximadamente, ó, como o x da nossa hipotenusa é raiz de 8, ele vale aproximadamente 2,8. Então, ó, nosso x vale 2,8. Então, agora nós já temos o valor deste lado, 2,8. Agora que nós temos todas as medidas, qual que vai ser aí, gente, o perímetro? Somando todos os lados. Quanto que vai dar isso? Vou colocar aqui. Perímetro vai ser igual 8 mais 5 mais 6 mais 2,8 mais 3. Quanto que vai dar isso? 25,8. E aí, gente, todo mundo concorda? Não, Professor. tá errado. Oi. Quando é certo, aqui tá errado. A Larissa, a internet dela caiu, ela tá pedindo pro senhor aceitar ela aí. Pronto. E aí, gente? 8 mais 5, 13. 13 mais 6... 26. Quanto? 26. Não, 25? Esse é, Ah, tá. esse é o resultado final ou parcial? Não, resultado final não. Então, Ainda quantos, não é resultado final. quantos que dá, gente? Quantos centímetros que é o perímetro aqui? 25,8. Todo mundo concorda? 24,8? 24,8, gente. Olha só. Nossa, eu- 8 com 5, 8 com 5, 13. 13 com 6, 19. 19, com 5 eu fiz 6. tá? 19 aqui com 3, 22. 22 com 2,8. Tá? É 2,8 que é o valor aí da raiz? É, né? 2,8. Então aqui, ó, 24,8. Belezinha? Até aqui ok, gente? Tá? Então, ó, nós temos aqui como resultado final um perímetro, por enquanto, o resultado final do perímetro da figura, 24,8 centímetros, tá? Esse é o perímetro da nossa figura, com as medidas que a gente conseguiu obter aqui da figura. Aí o exercício ele pede qual é o perímetro do terreno que essa figura aqui representa, tá? Só que essa figura ela foi desenhada em uma escala 1 para 500, tá? Como está aí no enunciado, gente, é a escala 1 para 500. Então, o que representa essa escala? Cada 1 centímetro nessa figura, cada 1 centímetro na figura, corresponde a 500 centímetros na realidade. Então, para a gente saber qual é o perímetro do terreno, basta que a gente pegue o perímetro da figura, já que para cada 1 centímetro da figura a gente tem 500 na realidade. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer, gente? Cada 1 centímetro da figura vale... Dividir por 500. Oi?
Dividir? Não, ó. Multiplicar. Exato. Se essa figura ela tivesse 1 centímetro de perímetro, o terreno teria 500. Se essa figura tivesse 2 centímetros de perímetro, o terreno teria 1000. 2 de 500. Só que o perímetro dela é 24,8. Então, qual que vai ser o perímetro do terreno? 24,8 vezes 500. Porque cada centímetro daquela figura vale 500 na realidade. Então, aqui, ó, perímetro do terreno agora, gente. Ó, perímetro do terreno vai ser igual a 24,8 multiplicado por 500. Quanto que dá isso daí? 12.400. 12.400. Quanto? 12.400. 12.400. 12.400. Gente, o que nós multiplicamos aqui? 24,8, ele é a medida em centímetros. E o 500 aqui é apenas uma medida adimensional de escala. Então, nós temos aqui, ó, 500 vezes 24,8 centímetros. Portanto, o nosso resultado aqui, 12.400, é 12.400 o quê? 12.400 centímetros, tá? Porque a medida que a gente obteve aqui está em centímetros. Então, ó, perímetro do terreno corresponde a 12.400 centímetros. O exercício pediu essa medida em centímetros? Não. Ele pediu em quê? Metro. Em metros. Se ele pediu em metros e a gente conseguiu ali um resultado em centímetros, a gente precisa agora converter. Fazendo a conversão, gente, como é que convertemos centímetros em metros? Dividido por 100. Divide por 100. Tá? Como 1 metro corresponde a 100 centímetros, para fazer essa conversão, a gente vai fazer o quê? Dividir o valor que está aqui em centímetros por 100. Dividir aqui, ó, 12.400 dividido por 100, de uma maneira bem rápida. Como que a gente faz isso aqui? 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Exclui o zero. Sobra apenas 124 dividido por 1, que dá? 124 124 é o quê? metros. Metros, tá? Então, aqui nós temos o perímetro desse terreno que foi obtido, tá? A partir dessa figura aqui, gente, tá? Então, 124 metros. Tem item aí? Item C, tá? A resposta correta, 124 metros. Isso ok, gente? Algo desse tipo, posso pedir na prova? Pode. Lembrando que a prova está agendada já para domingo, tá? 14 horas. Tudo. Pode apagar aqui? Domingo. Pode. Tá. E é para entregar quando a prova, professor? Vai entregar quanto, professor? É para entregar domingo. Ah, beleza. Já lançou a prova? Tá? Domingo, das 14 às 15 horas, tá, gente? Que? 1 hora? Sim. Ah, Tá muito, né? Aham. Não, tá bom, tá bom. Tá sim. Tá só. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou estar lá com a prova abrir e vou entregar pertinho em tempo. 10 questões só, gente. Facinho. Então, ó, beleza. E como que é para entregar, Beleza. professor? Tipo, tira foto Beleza, muito do fácil. caderno? tá? Eu ainda vou aqui, gente. Eu tô pensando se eu faço uma atividade que eu envio para vocês ou vou usar o portal positivo, tá? Mas prepare-se que a gente vai fazer uma avaliação até na semana que vem. Belezinha?
com base Uma hora de prova. como nós já estamos aqui na hora de estudo, né? A gente já está fechando o capítulo, tá? Hoje e amanhã nós vamos fazer exercícios disso daqui. Aí a gente já vai pensar numa avaliação já para a próxima semana. Então aqui, gente, exercício 2. Note que os exercícios aqui, né, começaram bem, né? A próxima já é da Unicamp. Então os níveis, tá? Professor, Oi. a prova vai poder fazer no caderno? Sim, sim. Porque no Word é impossível fazer aqueles treinos. Não, sim, gente. Que eu estou falando para vocês. Pode ser que talvez se eu encontrar questões compatíveis com o que eu quero, eu possa utilizar o portal positivo. Aí vocês podem fazer online mesmo, alternativa, tá? Ou se eu não encontrar questões que realmente sejam mais adequadas, né, o que a gente está trabalhando aqui, aí a gente trabalha com a versão manuscrita mesmo, tá? Com desenvolvimento, que eu até prefiro para ver o desenvolvimento de vocês, com questões desse tipo, tá? Mas aí a gente, até essa sexta-feira, já informa para vocês. Então, ó, vamos aqui, questão 2, tá? Unicamp. Então, nós temos, primeiro, fazer a representação da figura aqui, rapidinho. Gente, desculpa, mas o que a gente vai fazer na aula vaga? Vai ter outra aula, professor? Então, gente, na quarta-feira, tá? Vocês encerram suas atividades às 11h20, tá? Não tem mais nenhuma aula, é só 4 aulas. Ah, caramba! Ô, professor, você me anima, hein? Tá? Então, Obrigada. toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira, todas as turmas, na verdade. Não existe 5 aulas na quarta. Então, na quarta-feira vai até 11h20 e parou. As 3 aulas agora, depois do intervalo mais uma. Coisa boa, hein? Coisa boa. Belezinha? Então, quarta no meio da semana ali para dar aquela Pra dar amenizada. o gás, né? Pra dar o gás. Tá? Então, olha só, gente. O que ele mostra aqui? A figura abaixo apresenta o mapa de uma cidade no qual estão identificadas catedral, prefeitura e câmara de vereadores. Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e retas no plano cartesiano. Nessa cidade, a Avenida Brasil, que é esse traço aí, né, que está bem no meio da figura, é formada pelos pontos equidistantes à catedral e à prefeitura, né? Então significa que essa Avenida Brasil ela está a uma mesma distância da catedral que da prefeitura. Enquanto a Avenida Juscelino Kubitschek, que não está mostrada no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Qual que é a pergunta do exercício aqui? Sabendo que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros, podemos concluir que a distância real em linha reta entre a catedral e a Câmara de Vereadores vale quanto? Então, gente... Eu faria teorema Pitágoras lá. E aí, todo mundo consegue visualizar? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Vocês perceberam que foram dadas muitas informações? Perceberam o tamanho desse enunciado, gente? Uhum. Vocês vão utilizar alguma informação do que foi dito aí em cima? Não, só tá embaixo. Tá? Então, olha só. Nessas horas, principalmente para quem for fazer algum exame, né, de seleção aí para alguma outra instituição, vocês vão ver muitos exercícios que têm uns enunciados gigantescos já dentro. Então, tente absorver só aquilo que realmente interessa, tá? Então, olha só. O que o exercício quer? Ele quer aqui a distância em linha reta entre a catedral e a Câmara de Vereadores. Então, ó, o que ele quer é a distância entre 2 pontos. Ó, aqui está a catedral, aqui está
a câmara. Ele quer essa distância aqui, ó. Note que essa distância é um segmento de reta que possui uma inclinação em relação ao eixo X e ao eixo Y. Não é exatamente o que nós acabamos de fazer ali no exercício 1, tá? Ele pede uma distância entre dois pontos. Essa distância aí é um segmento de reta que possui uma inclinação em relação ao eixo X e ao eixo Y. Da mesma maneira como nós resolvemos o outro, trabalhando com o teorema de Pitágoras, a gente vai resolver isso daqui. Já que ele possui essa inclinação, a gente vai usar isso aqui para poder construir um triângulo, tá? Um triângulo retângulo. Basta fazer aqui prolongamentos, ó. Se a gente ligar, ó, o ponto da catedral até a prefeitura e continuar isso aí, ó, continua esse segmento até encontrar aqui com um prolongamento que vai da câmara, ó, paralelo ao eixo Y. Então nós temos, ó, um prolongamento paralelo ao eixo X, que é esse daqui, indo da catedral em direção à prefeitura. Você segue com o prolongamento paralelo ao eixo X e depois desce aqui, ó, da câmara com prolongamento paralelo ao eixo Y. Isso garante para a gente que esses dois lados aqui são perpendiculares entre si. Portanto, formam um ângulo de 90 graus. E aí nós temos o nosso triângulo retângulo. Aí a vantagem é que, como a base e a altura desses triângulos estão paralelos aos eixos, aí nós temos como encontrar as medidas deles. Beleza? Então, olha só, gente. Qual é a medida deste lado aqui, ó? Essa base desse triângulo que nós formamos aqui com esse prolongamento. Qual que vai ser a medida da base desse triângulo? 2. E aí, todo mundo? Emily, Ana. Eu acho que Peraí. eu feito errado, se é isso Calma. mesmo, porque É qual? eu coloquei o valor real. Tipo, já que da catedral até a prefeitura era 500 metros, eu coloquei 1.000 metros no total. Tá. Isso é... Uma Ana, pergunta. Oi. Desculpa. É por causa que eu acho que eu fiz errado, por causa que eu fiz assim, tipo assim, da prefeitura. Não. Eu tenho uma dúvida. É para pegar é para começar o triângulo da catedral até a câmara ou a prefeitura até a câmara da hipotenusa? Olha só. Qual foi, ó, para começar a construir o triângulo, tá? A gente já sabe que tem que construir um triângulo, porque ele pede a distância entre dois pontos no plano cartesiano que formam um segmento que tem uma inclinação em relação aos eixos. Beleza, ó. Primeira coisa que você faz é liga a catedral à câmara. Aí a gente encontrou essa hipotenusa aqui. Como a gente encontrou a hipotenusa do triângulo, até apagar aqui, ó. Apagar aqui. A gente começa por onde? Antes a gente só tinha isso daqui, ó. Tinha 3 pontos que indicava a posição da catedral, posição da prefeitura e posição da câmara. Ele pede distância entre a catedral e a câmara. O que a gente fez? Ligou o ponto que representa a catedral até o ponto que representa a câmara. E aí, como nós já sabemos, né, por ter estudado anteriormente, que isso aqui vai sair por teorema de Pitágoras, a gente vai construir um triângulo a partir desse segmento inclinado. A gente já sabe que isso é a hipotenusa. O que a gente vai fazer? Olha só, você vai sair, faz um traço saindo da catedral que seja paralelo ao eixo X. Pode chegar e fazer, ó, diretão, sem lugar para parar. Sai, ó, faz um traço paralelo ao eixo X. Pode continuar ele. E depois, ó, saindo aqui da câmara, faça um traço, tá? Paralelo agora ao eixo Y. E aí você pode traçar ele até encontrar no eixo. Tá vendo, ó? Eles estiveram aqui, ó, fiz aqui com prolongamento. Qual que vai ser os lados do triângulo? Você vai ter aqui a delimitação no momento em que esses dois segmentos aqui se cruzarem, ó. Então aqui a gente tem os limites do nosso triângulo. A base dele vai do ponto aqui onde está a catedral, que é o 1,
até, ó, passou pela prefeitura e chega até essa posição. Que posição que é essa daqui, ó? 5. Então, ó, nós vamos aqui do x1 até o x5. Essa seria a base. Agora, olha só, a altura do nosso triângulo, gente, ó. A altura ele começa aqui, ó, desse ponto. Esse ponto aqui é o nosso y1. Vai até aqui, ó, ao y da câmera, que é o y3. Então, nós temos aqui a base desse triângulo e a altura, tá? Utilizando aí os nossos eixos. Com relação aí ao que a Ana comentou. Ele deu a medida real, ele forneceu para a gente. Ele disse que da catedral até a prefeitura são 500 metros. Se esse pedacinho aqui vale 500, gente, que é do 1 até o 3, esse outro pedacinho aqui também vale 500. Então, você poderia dizer que esse lado aqui vale 1000 metros, tá? Você já vai estar trabalhando com a medida real. Mas por que que não é muito assim adequado ou interessante? A gente vai trabalhar com o Teorema de Pitágoras, vai aparecer raiz, e aí a gente vai ter números muito grandes para os catetos. Você parou para imaginar que a gente vai ter um cateto que vale 1000, tá? Então, esse 1000, ele ainda vai ser elevado ao quadrado, porque o cateto vai ser elevado ao quadrado. Então, antes de utilizar a medida real, só por causa desse detalhe, tá? Você consegue encontrar o mesmo resultado? Consegue, tá? Só que eu acredito que vai te dar mais trabalho por causa de você estar usando valores muito grandes e muitas casas decimais, tá? Só por conta disso. Mas chega no mesmo resultado, tranquilamente, tá? Se você usar os valores reais desde o início. Tá? Professor, Oi. então, como a Ana tinha falado lá dos valores reais e tal, eu fiz aqui, aí, tipo, acho que deu AB. Como que é? Não sei se tá certo. Eu acho que deu AB. Deu AB? Não sei. Fez aí? Então vamos conferir aqui. Ei. Ó, gente, como eu falei para vocês, ao invés de usar os valores reais, vamos usar esses valores aqui marcados no eixo, que são valorizinhos menores, tá? Mais tranquilo para a gente fazer. Então, ó, qual vai ser a medida daqui da base do triângulo? Ó, desse ponto da catedral até esse ponto aqui onde se encontram esses lados. Do 1 até o 5, vale quanto? 4. 4, tá? Então, ó, este lado aqui, ele vale 4. Gente, essa altura desse triângulo aqui, vale quanto? 2. 2, tá? Porque vai do y1 ao y3. Então, isso aqui vale 2. Então, ó, a base, ela vai do x1 até o x5. Então, 5 menos 1, 4. E essa altura vai do y1 até o y3, portanto, vale 2. E aqui a distância que a gente está buscando, a gente pode chamar de x, que é a hipotenusa. Trabalhando agora com o Teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado, 4. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 20. Para encontrar o valor de x aí, que é a nossa distância, basta fazer x igual a raiz quadrada de 20. Bom, note aqui, 20 não tem raiz quadrada exata. Portanto, você tem que fazer decomposição aí, tá, gente? Então, fazendo a decomposição, decompondo isso aí em fatores primos, 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, e aí o próximo primo, 5 dividido por 5 dá 1. Então, sobrou aqui 2 vezes 2 vezes 5. Então, ao invés de colocar 20 aqui na raiz, nós vamos colocar x é igual a... Como 2 aparece duas vezes, ó, 2 vezes 2, a gente pode colocar 2 ao quadrado vezes 5, vezes o 5. Então, nós já sabemos, gente, ó, como se trata de uma raiz quadrada, se você tem uma potenciação ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, a base aqui
ela vai sair do radical. Vai sobrar aqui dentro apenas o 5. Então, ó, este 2 ao quadrado aqui, você pode fazer isso. Ó. Esse expoente 2 se anula aqui com esse índice 2. O 2 sai fora do radical e nós vamos ter 2 raiz de 5. Olha só. Professor, eu não entendi a partida que o senhor fez depois do 20. Aqui? Tá. Aham. Vamos voltar. Então, olha só, gente. Quando a gente encontrar uma situação, tá, que você tem um número ali dentro da raiz, que não deu um resultado exato, o que você pode fazer? Você pode decompor esse número em fatores primos, tá? Fazer decomposição em fatores primos, para ver se nessa decomposição você consegue encontrar ali fatores, tá? Fatores que possam sair da raiz, ou seja, o que tem uma raiz quadrada exata. Então, o que nós fizemos aqui? Primeiro passo foi fazer a decomposição do número 20 em fatores primos. Peguei aqui o 20 e comecei a decompor ele. Decompor em fatores primos, aí dividindo por números primos, começando pelo menor, né? No caso, a gente vê 20 é divisível pelo menor primo, que no caso é 2. É divisível. Então, começa, ó, 20 dividido por 2, que dá 10. O número 10 ainda continua sendo divisível por 2. Então, eu faço 10 dividido por 2, que me dá 5. 5 não dá por 2, não dá por 3, que é o próximo primo, vai dar por ele mesmo. Tá? Então, 5 dividido por 5, resto 1, terminou a nossa decomposição. O que nós temos aqui? O que é a decomposição? Simplesmente mostra para a gente os fatores primos que, multiplicados entre si, nos fornece o número 20. Ó. 2 vezes 2 vezes 5 é igual a 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, colocar o número 20 aqui ou colocar o produto desses fatores nos fornece o mesmo resultado. Tá? Ó, 2 vezes 2 vezes 5 é a mesma coisa que 20. E foi o que eu fiz. Eu, ao invés de colocar o número 20, coloquei o produto desses fatores aqui que eu obtive por meio dessa decomposição. Tá? Aí o que acontece? Como 2 aqui é o fator que aparece 2 vezes, ó, 2 vezes 2, eu coloquei ele no formato de uma potenciação. Ao invés de escrever lá 2 vezes 2, eu simplesmente escrevi isso como 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. E esse 2 vezes 2 aqui está multiplicado pelo último fator aqui, que é o 5. Então, você percebe que, ó, 2 ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa que 20, porque 2 ao quadrado é 4 e 4 vezes 5 é 20. Então, eu substituí. Ó, ao invés de escrever raiz quadrada de 20, eu coloquei esse produto aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, porque aparece o 2 aqui 2 vezes, vezes 5. Tá? Mas olha só, gente. 2 ao quadrado, como a gente já tinha falado, 2 ao quadrado é quanto? É 4. E olha só, raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Por isso que a gente pode utilizar essa regrinha aqui, ó. Se você tem uma potenciação elevada ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, essa base, ela sai. Por quê? Ó? O 2 elevado ao quadrado é 4, mas a raiz quadrada de 4 é 2. Por isso que o 2 aqui ele saiu fora da raiz. Tá? E aí o 5 permaneceu. Certo? Então, ó, aqui o 2 ao quadrado que é 4, raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. O que a gente fez aqui? O 2 aqui, ele sai do radical. Porque existe a raiz quadrada do 4. Não existe raiz quadrada exata de 5. Por isso que o 5 ele ficou dentro do radical. Então, o valor desse x, o valor dessa distância aqui, gente, vale
2 raiz de 5, tá? 2 raiz de 5. Essa é a medida do lado, tá? Só que o que o exercício está pedindo, gente? O exercício ele não quer essa medida aí. Ele fala o seguinte: sabendo que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros, podemos concluir que a distância real em linha reta entre a catedral e a câmara é igual a quanto? Então ele quer a distância real. Isso aqui é a distância apenas na figura. O que a gente pode fazer então agora para encontrar a distância real, gente? Substitui o 2 por 500, porque lá ele tava falando que... Peraí, rápido. Aí tava falando que a catedral até a prefeitura é 500. Tá. Se eu fosse fazer assim, né, porque eu não fiz, eu iria multiplicar por 250. Porque se 2 quadradinhos é igual a 500, um é igual a 250. Mas olha Eu só. também. Eu ia fazer 4 vezes, pra falar a verdade. Olha só, Então, gente. você está certo. O que eu quero que vocês utilizem aqui, tá? Vou fazer de uma forma aqui para vocês, quem sabe, vamos ver se melhora. Da catedral até a prefeitura, olha só, a catedral está no x igual a 1. A prefeitura está no x igual a 3. Então, ó, pela figura aqui, qual é a distância da catedral até a prefeitura? 2. 2. Então, eu quero que vocês pensem nisso, tá? A distância da catedral até a prefeitura vale 2. E esse 2, ele corresponde a quantos metros? 500. 500. A distância da catedral até a câmara vale 2 vezes raiz de 5. Se o 2, só o 2, a distância 2, vale 500, o 2 vezes o raiz de 5 valeria quanto? A direção da 500. catedral à câmara. 500 vezes... 2. Ó, o próprio 2, ele já vale quanto? Essa distância 2 vale 500. Aqui a gente tem uma distância 2 vezes raiz de 5. Portanto, a distância seria 500 raiz de 5. Que outra maneira que você poderia usar isso daqui? Olha só, você poderia trabalhar também com uma regrinha de 3. Catedral, a prefeitura, a distância, ó, de x1 até x3, a distância vale 2. Esse 2 aí, ele corresponde a 500 metros, tá? A distância da catedral até a câmara é 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. Isso aí, real, equivale a, bom, não sei, vou chamar de x. Então, a distância 2 está para 500 metros. Essa distância 2 está para 500 metros. E essa distância 2 raiz de 5 está para x. A gente faz essa regrinha de 3 aqui, ó. X vezes 2 é igual a 2 raiz de 5 vezes 500. Se você pegar aqui, ó, o 2 que está multiplicando o x, passa dividindo. X é igual a 2 raiz de 5 vezes 500 dividido por 2. 2 em cima, 2 embaixo. Sobrou aqui apenas raiz de 5 vezes 500, que é simplesmente 500 raiz de 5 metros. Professor, não Oi. discordando do senhor, mas eu achei da forma real muito mais fácil do que fazer esse trem todo. Sabe o que eu estava falando para você, Ana? É só o seguinte, o único detalhe sobre fazer os valores reais, eu também resolvi ela, tá? Eu resolvi isso aqui dos dois jeitos. Ah, tá. Gente, eu perdi o horário aqui. O que eu tinha feito do outro jeito, só que o que acontece? Aqui a gente teria 1000 ao quadrado e 500 ao quadrado.
na hora de resolver o teorema de Pitágoras. É só por causa de usar os valores muito grandes. Só por causa disso que eu não quis usar esses valores reais.